Bem, vamos continuar falando sobre essa questão aí do autocontrole e do domínio próprio. Mas inscreva-se, dá aquele like, beleza? E acima de tudo também compartilhe para os seus amigos. Eles serão abençoados por uma sabedoria que está além de nós. Sabedoria do alto, do Pai das luzes. Pessoal, para dar um exemplo, mesmo que de forma extremada, como eu fiz no primeiro capítulo dessa nossa meditação, eu vou falar de uma outra notícia veiculada pela TV Record em 25/11 também do ano passado, que diz o seguinte: uma briga em família acontecida em Presidente Prudente terminou em morte. Briga em família, hein? Família. Segundo informações da polícia, o padrasto é o principal suspeito de matar o companheiro de sua enteada. Depois de uma grande discussão, seguido de agressão. Veja que situação o descontrole pode causar até em famílias. Ainda mais agora que está todo mundo em casa. Então, essa falta de domínio próprio, mesmo que seja apenas numa pequena área, põe toda a sua vida em risco. Então, qual o seu ponto fraco? Você sabe, é comer muito? É a língua? É o seu temperamento descontrolado? É a sua imprudência e dar uma resposta antecipada, antes da hora? Ou seja, em que área da sua vida você precisa mais de domínio próprio? Cuidado com suas palavras. Controle primeiro a sua língua. Quero dar uma pequena ênfase na falta de controle da língua hoje. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, diz o seguinte: quando se fala demasiadamente, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a sua língua é prudente, é sábio. Então, se o teu problema é falar demasiadamente, procure controlar a sua língua. Como, Léo? Fecha a boca, meu querido. Antes de falar, aprenda primeiro a ouvir. Se possível, só fale quando é requisitado. Vai dar aquela vontade de dizer, segura a onda. Isso é um exercício, é difícil. Eu tive esse problema há muito tempo. Eu acho que ainda até tenho. Saiba que durante e depois da pandemia, sabe qual vai ser o maior problema das empresas? Não será quem devem contratar, e sim quem será demitido. Vão lembrar daquele falador. Então saiba que as suas palavras podem criar abismos ou pontes. Avalie a si mesmos. Suas palavras, se apenas mostram problemas e críticas aos outros, se tornando aquele cara chato, inconveniente, ou você é aquele profissional, aquela pessoa que traz soluções, que traz conciliações, que aponta caminhos, ou seja, qualquer palavra dirigida a alguém, muitas vezes até corretas, mas se forem dirigidas no local errado, na hora errada, da forma inapropriada, ou seja, tonalidade de voz, você se tornará aquela pessoa inconveniente e
falou na hora errada. Cuidado, crie amigos. Os inimigos já estão aí espalhados pela inveja. Multiplique seus amigos e diminui a quantidade de inimigos. O livro de Tiago, ele diz o seguinte questão sobre esse poder da língua. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. Então veja aí esse poder devastador da língua e sua capacidade de destruição e contaminação de vidas. As palavras podem causar efeitos devastadores na alma humana. Seja cauteloso. Muitos suicídios ocorrem consequências de palavras contaminadas de iniquidade e maledicência, principalmente quando dirigidas a uma pessoa que tem uma alma frágil, muitas vezes já com a autoimagem negativa, um histórico de vida de destruição psicológica. Então pode levar essa pessoa a cometer o suicídio. Portanto, evite falar no momento da raiva, do seu descontrole emocional. Espere talvez para o dia seguinte, onde você estará de uma forma mais equilibrada e racional e poderá tratar aquele problema de uma forma mais produtiva. Você poderá me perguntar, e aí, Léo, qual é a solução, cara? Como eu posso conter essa fúria dentro de mim? O apóstolo Paulo, ele fala lá na carta aos Romanos, entre o capítulo 7 e 8, ele diz o seguinte: pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Se o apóstolo Paulo falou isso, quanto mais nós, né? Porquanto o que eu quero, isso não pratico. Vejam só. Entretanto, o que detesto, isso entrego a fazer. Então o que ele ensina aqui? Primeira coisa, ele confessou essa sua fraqueza. Você está disposto a confessar isso? Aí ele continua. Nesse sentido, não sou eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Então agora ele coloca a causa, dessa dicotomia, desse paradoxo dentro de si mesmo, dessa fúria, e a causa se chama pecado. E ele continua: pois o que pratico não é o bem que eu almejo, que eu desejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ou seja, ele tem consciência dos resultados negativos decorrentes dessa contradição interior, a falta desse autocontrole, desse autodomínio. Mas agora ele vai mostrar um caminho, uma solução para mim e para você. Miserável ser humano que eu sou, quem me libertará desse corpo de morte? A morte. É o resultado do pecado, a morte. Aí ele fala, versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E já virando lá no capítulo 8 de Romanos, ele finaliza. E se o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, que habita em nós, aquele que ressuscitou dos mortos
a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida, poder, para que você seja essa nova criatura transformada. E assim você terá este domínio próprio. E os seus corpos mortais, olha só, por intermédio do seu Espírito que habita em nós. Este é o caminho da superação. Então aqui não se trata apenas de um coach, né? Mas estamos te dando uma opção, um caminho de vida, de poder, que está em Jesus Cristo, que nos deu o seu Espírito, e esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele passa a habitar em você, e você vai ter este poder de ter este domínio próprio. Ore a Deus, peça: Espírito Santo que habita em mim, Jesus, perdoa os meus pecados, me dê este poder de verdadeiramente ser um teu seguidor, ter autodomínio e ser uma pessoa pela qual tu planejou uma vida plena, abundante, próspera, abençoada e com propósito. Beleza? Até a próxima!